E rapaziada, vou começar o vídeo logo falando sobre essa notícia bombástica, né? Demissão do Filipe Luiz. Após ali a entrevista coletiva, o Boto chamou o Filipe Luiz, eles ficaram mais ou menos uns 30 segundos na sala. E, segundo o Globo Esporte, o Filipe Luiz foi pego totalmente de surpresa após a vitória de 8-0 em cima do Madureira, né? O Flamengo jogou bem, apesar de ter sido um adversário mais fraco. Só que ninguém esperava essa demissão, né? Algumas pessoas acreditavam que talvez acontecesse caso o Flamengo tomasse uma goleada do Fluminense, mas a verdade é que todo mundo foi pego de surpresa. Segundo o Globo Esporte, o BAP ele ligou para o Boto e pediu para o Boto comunicar ao Filipe Luiz o seu desligamento. Após um começo meteórico à frente do rubro-negro, o Flamengo enfrentou ali a primeira crise com o Filipe Luiz à frente do time. E muitos torcedores, pelo que a gente está vendo de comentários nas redes sociais, acreditam que foi uma demissão precipitada, né? Eu queria saber a opinião de vocês, coloquem aqui embaixo, porque, segundo o Globo Esporte, o Flamengo já está de olho em outros técnicos, mas o que ganha mais força é o Leonardo Jardim. Será que a diretoria do Flamengo teria que ter um pouco mais de paciência com o Filipe Luiz após um início que não teve uma pré-temporada? Os jogadores eles tiveram pouco tempo de férias, mas o futebol do Flamengo ficou em 2025. Então, por causa desse atual cenário de pressão, de mais atuações do time, a decisão, segundo o Globo Esporte, já havia sido tomada pelo BAP. Então, depois do Filipe Luiz conquistar uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, conseguir chegar até uma disputa de pênaltis com o PSG, conseguiu também a conquista do Campeonato Carioca no ano passado. O Filipe Luiz estava a um título de ultrapassar o Carlinhos Violino e seria ali o maior técnico da história. O Filipe Luiz acabou caindo, né? E esse desgaste ele já vinha há algum tempo, né? Segundo o Globo Esporte, principalmente após a sua renovação, onde acabou tendo um desgaste maior para renovar. O Flamengo não esperava tantas exigências do técnico. E agora o Filipe Luiz segue outros rumos, né? Provavelmente ele vai treinar algum clube na Europa. Eu, honestamente, daria mais tempo ao Filipe Luiz, principalmente por causa da péssima pré-temporada, né, em relação ao tempo de treinamento. Acredito que o Filipe Luiz daria mais frutos, mas a verdade é que nesse momento o time do Flamengo estava mal dentro de campo. E o BAP enxergou que essa situação ela não melhoraria, por isso que veio a demissão. E o nome do Leonardo Jardim é o mais forte, que fez uma temporada de 2025 de excelência à frente do Cruzeiro, apesar dos títulos não conquistados pela Raposa, mas a gente viu um futebol muito bom dentro de campo. Então, tem o Arthur Jorge também, né? Desses nomes, eu traria o Leonardo Jardim, que já conhece o futebol brasileiro e que, à frente do Cruzeiro, mostrou ser um grande comandante. Arthur Jorge também é um bom técnico, mas entre esses dois eu ficaria ali, né, para técnico do Flamengo com o Leonardo Jardim. Então, o Globo Esporte deu até algumas opções aqui e eu queria saber a sua opinião. Se vocês fossem o presidente do Flamengo, contratariam qual técnico atualmente? Leonardo Jardim, Arthur Jorge, tem também o Diniz, tem o Renato Gaúcho, tem o Marcelo Galhardo, tem o Thiago Mota, tem o David Ancelotti, né, que é o filho do Ancelotti. É isso, rapaziada. Uma notícia realmente que pegou todo mundo de surpresa, ainda mais depois da goleada do Flamengo, né? Flamengo que conseguiu marcar 8 gols no Madureira, começou abrindo o placar com o Paquetá, que jogou muito bem, né? Paquetá fez 2 gols, Cebolinha cruzou uma bola, que iria para o Pedro, o Jean fez gol contra, o Pedro conseguiu marcar 4 gols na partida. Era um jogo que precisava, né, do Pedro desencantar, porque o Pedro sabe fazer gol, a gente sabe que o Pedro tem qualidade demais, cabeceando. Ontem ele chutou com mais tranquilidade, não quis fazer aqueles gols bonitos, então mandou para o fundo do barbante, até o Lino, né, marcando o seu gol. Então foi um Flamengo que deu gosto de ver. Até falei com meu filho, vai ser uma partida boa de ver, né? Madureira é um time mais fraco, então o Flamengo vai se impor em campo e isso vai dar uma moral pra gente chegar pra final contra o Fluminense. Por enquanto, o Flamengo está sem técnico, mas acredito eu que até domingo o Flamengo acerte a contratação, acredito que do Leonardo Jardim. Não se esqueçam de colocar aqui embaixo do vídeo a opinião de vocês em relação a qual
será, qual vocês gostariam que fosse o novo técnico do Flamengo, beleza? É isso, rapaziada, sobre essa situação toda. E agora eu vou mostrar para vocês os lances da nova contratação do Flamengo, será anunciada durante essa semana, jogador que nasceu em 2007, chamado Diego Reis. Conforme vocês podem ver aí nos melhores momentos, né, um jogador que é um atacante completo, que chegará para o nosso Sub-20. Sub-20 que começará a sua batalha na Libertadores da América no próximo dia 7. Que tem no nosso grupo Estudantes de Mérida. O Flamengo vai fazer a sua estreia no dia 7 contra esse clube, às 9 horas da noite. Uma excelente notícia para essa Libertadores é que a gente vai poder acompanhar pela Flamengo TV. Flamengo TV transmitirá com imagens. Então, dia 7, às 9 da noite, estreia contra o Estudiantes Mérida. Depois a gente vai jogar contra o Bolívar. E para finalizar, a gente vai jogar contra o Medellín. São esses os clubes que estão no nosso grupo e também são essas as primeiras partidas do Rubro Negro. Mas voltando a falar do Diego Reis, vocês estão acompanhando aí os lances, né? Jogador de muita habilidade, é um atacante completo, ele faz gols driblando pela direita, driblando pela esquerda, dá aquelas arrancadas do meio campo, além de ser um bom garçom. Mas o seu principal trunfo é sua qualidade na hora de marcar os gols. Que seja muito bem-vindo o Diego Reis, que veio do América do México e é uma das maiores joias do futebol mexicano. Assim como o Flamengo fez a movimentação contratando o Sayago, lá do River Plate, que era também uma das maiores sensações, maiores descobertas do futebol argentino, a gente fez essa movimentação também no América do México. Lembrando que ele já fez algumas partidas pelo time profissional do América do México e já marcou até alguns gols. Então, é um jogador que tem experiência no time profissional, e a gente deseja, né, que ele arrebente no nosso Sub-20, porque a gente está precisando, a gente está no momento de reformulação do Sub-20, e o principal foco do Flamengo é trazer jogadores do Sub-20 para o time profissional. Não conseguiu fazer muito essa movimentação no ano passado, mas a diretoria está focada e o objetivo é esse, não é título, e sim trazer bons jogadores para o time profissional, começando pelo Sub-20, como ele está fazendo com o Josmar, como ele vai fazer com o Sayago e como ele irá fazer também com o Diego Reis, ok? Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do lance desse novo reforço que será anunciado durante essa semana, segundo o jornalista Vene Casagrande, e quanto mais reforços a gente conseguir no nosso Sub-20, melhor. Ele chega por empréstimo e o Flamengo tem a opção de compra no fim desse empréstimo, como fez com o Sayago. Tá? Sayago já estreou pelo time do Flamengo contra o Vitória, fez alguns bons lances, mas é bom lembrar que ele entrou apenas no fim da partida. É isso. Queria saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos e se vocês também foram pegos de surpresa com essa demissão do técnico Filipe Luís.